Meus amores, uma boa noite. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Bora pra mensagem, meus amores, ó. Eu fiz foi um vídeo pra vocês ontem, né? Meus amores, e o vídeo que eu fiz pra vocês foi a parábola dos dois filhos. Eu tive que ler pra poder recordar. Meus amores, é porque eu tô cansada já, porque eu cheguei do trabalho, né? Ainda fui resolver umas coisas pra depois vir fazer os vídeos, né? Porque eu fiz uma promessa, não foi o homem, né? Eu fiz uma promessa a quem? A Jesus Cristo de Nazaré, meu Salvador. E de quem é esse evangelho que está escrito na terra? Quem foi que botou nos lábios de Jesus? Foi o nosso Pai, o Deus de Israel. Entendeu, meus amores? Aí se quebra o que? Uma fidelidade de quem? Com Deus, de Jesus? Jamais, meus amores. Então só de assim mesmo ele me dá força. Ele me dá força e, meus amores, aí eu faço. Entendeu? Bora lá? Até doente eu faço, nem doente eu deixo de fazer, porque eu amo. Agora quando eu não tiver sem vida, eu não posso fazer mais nada, né? Aí quando eu não tiver mais vida, né? Eu já tô com eles, não tô mais aqui com vocês, né? Ó, parábola dos dois filhos. Então, parábola de dois filhos. O filho o quê? O filho obediente e o filho desobediente. Bora lá? Tá tudo escrito nessa das escrituras. É Mateus 22 e o versículo 29, 28, 28, 29, 30, 31, 32. Vou ler essa parábola inteira pra vocês. Bora lá? Meus amores, vocês perderam essa carinha, viu? Porque eu tô tomando também remédio, né? Pra alergia. Mais que vós parece um homem tinha dois filhos e dirigindo-se a primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele fez o quê? Ele pediu, né? Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E o filho foi fazer o quê? Vamos ver o que é que Jesus diz. Ele, porém, respondeu, disse, não quero. Ele respondeu o quê? Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Então, meus amores, qual foi o fim, né? Bora lá, meus amores, continuando. Versículo 30. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de qual modo? Então respondeu ele, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Continuando. Ele disse que ia, né? Mas não foi. O outro disse que não ia e se arrependeu, né? Glória a Deus. E foi. Meus amores, a gente tem que ler as Santas Escrituras para poder a gente entender, né? Versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe ele, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vós prescendes no reino de Deus. Porque eu vou repetir de novo. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro. Então, essa resposta foi bem rápida, né? Disseram quem foi que agradou o pai? Foi o primeiro filho. Que ele mandou e ele disse que não ia, que não queria, né? E ele se arrependeu e foi. Glória a Deus. Ó, continuando.
Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vós precede no reino dos céus. Porque João veio a vós no caminho. Mas eu vou repetir de novo. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o credes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vós arrependestes para o crer. Então, meus amores, Jesus deixou aqui um ensino tão grande nesse versículo. Por quê? Porque foi pregada a palavra de Deus, porque está sendo pregada a palavra de Deus, e as pessoas, o que mesmo vendo, não acreditam, mesmo ouvindo, também não acreditam. Aí o que Jesus quer dizer com essa passagem das meretrizes estão entrando no reino dos céus primeiro do que o povo? Os publicanos também, sabe por quê? Porque eles ouviram e creu. Você está vendo como faz toda a diferença a pessoa crer? Meus amores, encerrei a parábola inteira para vocês. Foi Mateus 22, a parábola dos dois filhos. Então, meus amores, ela tem um grande significado para nós. Primeiro, os filhos desobedientes, que somos nós, né? Que o que? O pai quer algo de nós. O que é que não? Se você já parado para pensar o que é que Deus nem exigiu? O que é que nosso pai quer de nós? Só arrependimento. Tu viu que no primeiro versículo aqui, que eu soltei para vocês, o que foi que o pai pediu a ele? Ele disse o que na mesma hora? Não foi? Não quero. Mas ele se arrependeu e foi. Então, ele fez a vontade do pai. Então, justamente, a gente prega o evangelho para vocês. Vocês aceitam se vocês quiserem, né? O reino, a gente não, as pessoas não são obrigadas a aceitar a salvação. E, meus amores, mas a gente prega. Mas a gente prega por quê? Que é para fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Para todas as pessoas o quê? Ter conhecimento de que do sacrifício de Jesus, do que ele deixou escrito para nós saber. As pessoas, se forem para outro canto, não vão enganadas, não. Elas vão com a consciência já sabendo de tudo que vão passar. E por quê? Porque não quiseram, não aceitaram a salvação. Jesus morreu-se na cruz do Calvário, mas para isso a gente tem que acolher aquele sacrifício, colocar o nome da gente no livro da vida, entendeu, meus irmãos? Tem um caminho que a gente tem que percorrer do lado de Jesus, caminhando. É com Jesus e com o Espírito Santo, porque Jesus disse assim: eu não vou lhe deixar só, eu enviarei o Consolador. Então, nós caminhamos com o quê? Com o nosso Pai, o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos alerta de várias coisas erradas, que quando a gente está caminhando com Jesus, às vezes aparece para as pessoas fazer. E o Espírito Santo, na mesma hora, ele adverte a gente. Ele já diz logo assim: não faz isso, que isso é errado, não faz isso, que isso vai machucar o meu pai, entendeu, meus amores? E a gente já, o que? A gente já se sente. Se o Espírito Santo estiver perto de você, na mesma hora você começa a chorar. Na hora que ele começa a falar contigo, você sente aquele arrependimento, entendeu? Porque ele está pertinho. Ele alerta a gente dos perigos, ele alerta das coisas erradas. Entendeu? É muito bom, meus amores, é muito bom ter a companhia do Espírito Santo, né? E também ter a presença de Jesus, que Jesus disse: onde está um ou dois reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Então, está o Pai e o Filho, né? Espírito. Essa parábola, ela é grande, mas eu vou soltar ela pra vocês. É a parábola dos lavadores maus. Bora lá, meus amores? Jesus alerta nós de novo. Bora lá. Jones, tô gravando, meu filho. Não diga nome feio, não. Ouve ainda
houve ainda outra parábola, meus amores, eu quase que eu não li uma frase tão simples e eu gaguejando. Houve ainda outra parábola. Olha aí, tá vendo o que é que ele tá pedindo? Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um lavrador, construiu nela um lagar. Glória a Deus. Esse lagar aqui que tá falando em Mateus, vocês já viram que esse lagar aqui também tem no livro de Apocalipse? É porque as pessoas não meditam. Pois na hora que eu ler alguma coisa que tá no livro do Apocalipse, eu já puxo logo a minha mente. Esse lagar aqui que tem escrito aqui, a vinha e o lagar. No livro do Apocalipse tem falando da vinha e do lagar. Construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. Meus amores, isso aqui tá falando, sabe de quem? Do nosso Pai. É do nosso Pai e de Jesus, porque também Jesus fez a mesma coisa, né? E chegando o tempo dos frutos, enviou o seu servo ao lavradores, enviou o seu servo aos lavradores para receber os seus frutos. Então, meus amores, glória a Deus, os frutos somos nós, vocês sabiam? Os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram uns, mataram outros e apredejaram outros. Então, tudo isso que fizeram antes de Jesus e após Jesus sair dessa terra. Após Jesus subir o quê? Aos céus, quando Jesus ressuscitou entre os mundos dos mortos. No terceiro dia Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu, né? Mas só que antes ele ainda passou um tempinho com os apóstolos aqui na terra. Mas antes dele subir ao céu, então, depois que Jesus subiu ao céu, ainda teve o quê? O que está escrito aqui que eu tô acabando de ler para vocês. Mataram, apredejaram, tudo isso com aquelas pessoas o quê? Que ficaram falando das obras do nosso Pai, do Deus de Israel, como se o nosso Pai, se ele quisesse mudar alguma coisa, ele não mudaria. Ele muda. Ele é que rege tudo. E as pessoas não querem aceitar isso. Sabe quais são os defeitos do ser humano? Porque são desobedientes. E Deus pode fazer tudo o que ele quer. Deus tem uma sentença do livro do Apocalipse para as pessoas escolher, né? Mas se a humanidade se arrependesse, se a humanidade se arrependesse, Deus perdoaria. Como Deus perdoou outras cidades, Sodoma não, né? Qual foi, meu Deus? Foi uma cidade aí que Jonas pregou e... eu me lembrei, esqueci de novo, acredita? Então, meus amores, Jonas pregou e o povo daquela cidade se arrependeu. E o que? Teve o que? Ele se arrependeu e teve o livramento. Mas para ele estava condenado. Igualmente assim, o que? É mesmo que ser escrito no livro do Apocalipse. Só que foi o que? O profeta que Deus mandou falar com ele, né? Com o povo daquela cidade. Então, do mesmo jeito Deus está o que? Levantando as pessoas para falar com o povo. Para ver se o povo o que? Arrependimento. Para ver se o que? Se o povo se volta para Deus, para Jesus, né? Mas o povo tem um coração endurecido. E os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram uns, mataram outros e apredejaram outros. Continuando.
Depois ouvi. Depois enviou outro servo, em maior número de que os primeiros, e ele fizeram-lhe os mesmos. E por último enviou-lhe seu filho. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo, tá vendo, meus amores, Deus enviava o quê? Deus não enviava não pessoas para falar com o povo? Enviava. Por último ele mandou quem? Jesus, o seu filho. Tá aqui nas Santas Escrituras. Eu vou ler do começo, ó. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Então, pensou, né, que o povo ia respeitar, mas muito pelo contrário, né? Mas o lavrador, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, mate logo. Meus amores, eu gaguejei. Matemolo e apodera nós de... Meus amores, eu li tudo errado. Matemos logo. Meus amores, eu tô errando demais. O sangue de Jesus tem poder. Vinde, matemo-lo e o poderamos dar sua herança. Então, eles estavam o quê? Combinando, né? Para o quê? Para matar Jesus, que era para o quê? Ficar com a herança de quem? De Jesus. Mas de onde é que eles conseguiram? Eles fizeram foi realizar o que estava escrito, né? E lançando mão dele e arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, veio o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Meus amores, quando eles vinham, só Deus vai ter piedade deles, né? Quer dizer, Deus não vai ter piedade, né? Porque é Deus mesmo que vai vir, né? Então, mas por que, meus amores? Eles tiveram oportunidade, eles tiveram chance. Dizem-lhe, ele dará afrontoso morte, terá afrontosa, dará afrontosa morte aos meus arredaram a vinha. Há outros lavradores que o seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus, nunca lestes mais escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, ela foi a porta, por cabeça de ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos.
Portanto, eu vos digo que o reino de Deus não será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Glória a Deus. É quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, meus amores, essa pedra é Jesus Cristo. Ele vai cair por cima dessas pessoas, né, meus amores? Últimos 2 versículos. Mas, amor, sabe por que eu falei isso? Porque Jesus disse que ele é o que? A pedra angular, aquela pedra que rejeitaram. Então, e o que está escrito nas Santas Escrituras? Que essa pedra vai o quê? Bora lá. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava dele. Glória a Deus. Você está vendo aí como as pessoas entendem? Naquele tempo ele já entendia, varia no tempo de hoje, né? E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta. Tá vendo, meus amores, que Jesus era o quê? Um grande profeta. Um grande homem, um grande profeta, um grande rei. Tudo isso em cima de um homem só, né? Então, meus amores, é o que eu entrego para vocês. Glória a Deus, graças a Deus, Jesus me concedeu, né? Agora eu vou postar para vocês, né? Soltei os versículos, né? Li com vocês, gaguejei, mas deu para vocês entenderem, né? Meus amores, eu já pelejei. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo pequenininho dos versículos que eu fiz, né? E coloco para vocês verem. Porque não dá pra mim tirar uma foto e colocar no cantinho como eu faço em outros cantos não, entendeu? Porque essas plataformas, elas são esquisitas, porque ninguém pode falar o nome de um, ninguém pode falar o nome de outro, que elas ficam com raiva, né? Pra que isso? Então, eu queria tirar, né, assim, a foto e botar aí no cantinho da tela, mas não dá não, viu? Não dá não, eu vou ter que fazer um vídeo e colocar pra vocês começar a ler também, né? Porque vocês veem que eu tenho dificuldade. E não custa nada, eu tô fazendo de tudo para o que vocês conheçam a palavra de Deus, para vocês entenderem a palavra de Deus. Porque em cada um de nós, aqui dentro de nós existe uma alma, ainda existe um fôlego de vida. Então, essa alma, esse fôlego de vida, ele tem fome. Fome de quê? Da palavra de Deus. Sente sede. Sede de quê? Da palavra de Deus. Entendeu? Esse aqui é o alimento da nossa alma. Quando as pessoas dão coisas que enlistam da nossa alma, então, ela anda por aí, né, vagando. Entendeu, meus amores? Tem que alimentar o quê? A nossa alma com o pão da vida, que é o quê? O corpo de Jesus. Limpar nossas vestes com o sangue de Jesus, meus amores. Tudo tem significado, tudo tem sentido. Meus amores, tá valendo. Pois é, meus amores, pois eu amo vocês, Jesus ama vocês, uma boa noite, uma boa quarta-feira e fui!